Mateus 12. Vamos de Bíblia. Se quiseres acompanhar na sua Bíblia os primeiros 10 versículos de Mateus 12, eu já fiz até aqui os 11, né? Capítulos, de 10 em 10 vídeos, de 10 em 10 versículos cada vídeo, né? Às vezes menos, às vezes um pouquinho mais. Mas a média é essa, ok? Mateus 12 possui vários versículos, pelo que eu estou vendo aqui. 50 versículos, ó, bem grande. Então seriam 5 vídeos, ok? Vamos lá. Com a graça de Deus, vamos começar a ler. Como já falei, vou repetir aqui, né? Não faço parte de nenhum sistema religioso. O sistema religioso de hoje está pior. Gravem isso. E depois procure na Bíblia, que é tudo baseado na Bíblia. Está pior do que do tempo de Jesus, né? Que falam Jesus, a gente chama de Jesus. Acostumou assim desde criança. Não sei por que chamam ele de Jesus. Começaram a chamar de Jesus. Mas eu chamo de Messias. Agora, né? Depois de conhecer a verdade, chamo ele de Cristo, né? E a hora que eu souber, assim que eu souber, né? Avisado por outro filho de Deus ou pela própria palavra me revelar, eu falarei. Eu acredito que com essa palavra que temos, né? Pois faltam muitos livros, faltam vários evangelhos de Tiago, de Felipe, de Judas Iscariote, de Maria Madalena e até de Jesus, o Evangelho de Jesus, ok? Falta o livro de Enoque. Foi tirado também, não veio para cá, é um livro proibido. O de Salomão, né? Tem um livro de Salomão que é proibido. Mas nós deveríamos tê-lo, né? Para lermos e entendermos, não para fazer igual, né? Devemos seguir a Cristo, seguir os ensinamentos de Cristo, como ele falou. Comer a palavra, não tem a ver com pão, tem a ver com a palavra. A palavra. Comer o pão diário, né? Que é o ensinamento dele. Isso que é esse que é a ceia, né? Foi feita a última. Por isso que foi a última, que era para explicar o espiritual através do material. Pão material, vinho material, água, né? Ok? Vamos lá, vamos sem pressa, sem demora, perdão. Sem demora. Fazer os primeiros versículos então, os primeiros 10 versículos de Mateus 12. E assim que eu for lembrando das coisas que me foram reveladas, né, por vídeos de outras pessoas, outros filhos de Deus, ou pela palavra, né, e que é verdade por conta da palavra, né, nada é fora da palavra, tudo que eu aprendi e que levo aqui em vídeos é dentro da palavra, do que temos, ok? Se conseguirmos a Bíblia etíope, que é a completa, aí, se eu conseguir, levarei o que está lá também, sem esconder uma vírgula. Vamos lá, o primeiro versículo fala assim: naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, que é o quarto mandamento, né? Para guardar o sábado é o quarto mandamento, que foi esquecido, foi apagado, não sei porquê. Falam muito que Jesus não veio para abolir a lei, mas não cumpre. Falam que Jesus não veio, né, a abrogar a lei, como ele mesmo falou, e não veio mesmo. Mas não cumprem o sábado, não dá para entender, né? Por que dessa gente fazer isso? Então vamos lá. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Mataram a fome, né? Com as espigas. Versículo 2. E os fariseus, sempre eles, né? Vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi? Quando teve fome, ele e os que com ele estavam. Quer dizer, eles tinham tudo na mão, né? Estavam nas escrituras ali, mas Jesus tinha que explicar. E ele veio mesmo para explicar as escrituras. Não veio para abolir nada, não. O quarto versículo.
como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. O 5º versículo. Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violem o sábado e ficam sem culpa? O 6º versículo fala assim: pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Olha isso. Pois, leia bem, leia várias vezes se você quiser, para você entender isso aqui. Não é preciso, precisa só ler uma vez e entender, né? Mas olha só. Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. O 7º. Se vós soubesseis o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, não condenareis os inocentes. O 8º. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. O 9º versículo. E partindo dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para acusarem Jesus, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? Fizeram pergunta, né? Como serpentes mesmo, víboras, né? Para ver o que Jesus falaria, né? O que Messias falaria, o que Cristo falaria, para condená-lo. Então aqui perceba que Jesus fala, né? O Messias fala que ele é maior do que o sábado. Que ele é filho de Deus. Deus fez o sábado para o homem e não o homem para o sábado. Então, Deus fez para nós. Assim como falou para Davi não fazer templo nenhum, pois ele é quem era Deus e faria para Davi, né? Da mesma forma, ele fez o sábado para o homem. Fez o sábado para o seu descanso e para nós também, para o nosso descanso. Esse é o 4º mandamento, que foi apagado do sistema religioso por ser o sistema religioso, né? Quem descumpria a mudança do sábado para o domingo, quer dizer, do último, é uma lei, veja bem, é no último dia da semana, mudaram para o primeiro. A diferença, inverteram, né? E com que intuito, se é apenas um dia? Então é bem estranho, né? É no mínimo estranho. Mas é explicado quando você sabe que o inimigo das nossas almas faz de tudo para acabar com as obras de Deus. Não só na minha vida, na vida tua, né? Se tu és um filho de Deus, que eu acredito que seja, na vida dos filhos de Deus, ele faz também para acabar com a obra de Deus. Eu sou perseguido todo dia. Se eu sair na rua, eu sou perseguido. De alguma maneira, o inferno arruma um jeito. Manda os terroristas, manda outras pessoas. Ele usa pessoas. Entenda isso. Ele sempre vai usar pessoas, né? Que estão dispostas e vulneráveis a servi-lo, a servir o diabo. Por isso que há morte, roubo, né, e destruição, como Jesus falou. Matam, roubam e destroem sem culpa, sem qualquer preocupação com o porvir. Para eles a vida é aqui e agora. De uma maneira, né, física. Para mim é aqui e agora, mas espiritual. É bem diferente. Então, logo eu volto com mais 10 versículos para explicar ali o que Jesus respondeu para esses hipócritas, fariseus, né?
e o que nós devemos responder para os hipócritas fariseus do nosso tempo. Ok? Fiquem com essa palavra, logo eu volto com mais 10 versículos de Mateus 12. Fiquem com Deus.